Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loas e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje vamos continuar a falar, de Jornada nas Estrelas Lower Decks, na sua terceira temporada e seu oitavo episódio. E esse episódio, ele é um episódio de holodeck, como a gente já viu, vários episódios de holodeck nas outras séries, de Jornada nas Estrelas, tá? A gente vai ter um episódio de holodeck aí, uma história escrita pelo Boimler, aí já fica todo aquele dilema, se a história dele presta, se a história dele não presta, aí vai ser comparada com a história da Mariner, que é considerada uma história muito melhor na série, coisa e tal, patati patatá. Mas como é que vai ser a estrutura dessa história, vai ser uma história dividida em história A e história B, onde os Romulanos eles roubam um dispositivo temporal que pode arrasar toda a história da Frota Estelar, coisa e tal, E aí, enquanto o Boimler está desenvolvendo essa história, ele congela o programa porque ele é chamado, tá? E aí ele é chamado pelos superiores dele, e aí ele recebe a notícia de que a cópia dele, perfeita, que estava lá na Titan, acabou morrendo, tá? E isso deixou ele um pouco zureta das ideias, ele ficou chocado com isso, como se ele tivesse perdido um irmão, mas ele não fala isso para os amigos dele, no caso, E aí o que acontece? Ele bota a história para correr, você vai ter o fio condutor da história, que é o mais importante ali, no caso. O Rutherford e a Tendi vão nesse fio condutor mais importante da história, enquanto que o Boimler ele acaba se apegando a alguns personagens secundários do holodeck, tá? Numa história paralela que o holodeck estava criando, A Mariner fica muito revoltada com isso, porque ela não entende por que ele vai se apegar a uma história mais periférica, que de repente seria de personagens secundários ali que seriam somente um enfeite para a história, E aí ela acaba desistindo da história, e quando ela vai conversar com o comandante Ramson, porque ela precisa prestar relatórios periódicos do que ela está fazendo, o Ransom comenta com ela, que a cópia do Boimler havia morrido na Titan, e aí ela volta para o holodeck, e ela encontra o Boimler completamente arrasado ali, dizendo que a história dele não prestava para nada, que não sei o que, coisa e tal, E aí a Mariner acaba achando que se ele conseguisse fazer a história ter um significado, fazer a história ser uma história boa, coisa e tal, que aquilo serviria como uma espécie de terapia, para ele enfrentar a perda, Então você tem, de um lado, a Tendi e o Rutherford seguindo o ritmo normal da história, e de um outro lado, o Boimler ali querendo, vamos dizer assim, enfrentar e encarar a morte da cópia dele, E aí você tem essa história B rolando, Enquanto que no caso do Boimler a gente vê a importância óbvia, de você fazer com que a história, uma história a princípio fracassada, dê certo, por um outro lado, na história principal, a Tendi estava levando a coisa a sério, enquanto que o Rutherford estava se divertindo ali, como se estivesse vendo um filme no cinema. Ele parava, pegava comida, ria quando morria algum ente querido da tripulação, coisa e tal, E aí vai chegar uma hora que a Tendi vai perder a paciência, vai falar: por que você não está levando isso a sério, Aí o Rutherford falou: não estou levando a sério porque é tudo de mentirinha mesmo, coisa e tal. E ela falou: mas aqui eu posso, entendeu? Realizar o meu sonho de ser capitão, que é uma coisa que eu não consigo fazer lá fora. Aí quando o Rutherford escuta isso, ele fica sensibilizado, com aquele desejo oculto da amiga, e ele finalmente entra na história de cabeça, leva a coisa a sério, e a Tendi acaba terminando sendo a grande heroína da história principal do Boimler, Enquanto que o Boimler, ele vai tentar buscar o sentido da vida, vai tentar conversar com uma espécie de divindade lá, a alusão à Jornada nas Estrelas 5 é claríssima, no caso, E aí ele acaba parando numa espécie de nexus, onde ele, crente que vai encontrar o Kirk, ele está no rancho do Kirk, mas ele encontra na verdade o Sulu, E aí a gente tem, a participação do nosso Jorge Takei ali no episódio, O que vai ser uma coisa interessante também, Agora, o Boimler ele acaba, por esse estresse todo dentro do holodeck, ele acaba desidratando e acaba quase morrendo, tá? E aí
Ele falou, minha história deve ser um fracasso mesmo, coisa e tal. Mas aí tava a Tandy, o Rutherford e a Mariner ali junto com ele, né? E a Tandy falou, não, a história foi ótima, não sei o que, coisa e tal. E isso acabou levantando a moral dele. E antes que acabasse o episódio, né? A gente tem uma aparição da Defiant, né? E a gente tá vendo ali o nosso Boimler, né? Fazendo a sua nova história, onde ele é um membro da Seção 31, né? Então, é um episódio que tem várias referências a várias coisas, né? Que a gente vê de Jornada nas Estrelas, tá? Desde os longa-metragens da série clássica, passando pela essa coisa da Defiant, da Seção 31, né, no caso, né? Então é um episódio que vale a pena porque isso vai se remeter a várias coisas, né, que os fãs já conhecem. É uma história cheia de fanservices, tá? E eu particularmente achei uma história bacana. Não foi das melhores, tá? Para mim a melhor até agora ainda é aquela que o Rutherford é protagonista, com quem ele lida com o Rutherford do passado, tá? Essa foi a melhor de todas até agora, tá? Na minha opinião, tá? Mas a gente está vendo uma melhora progressiva, né, desses episódios. Esses episódios realmente eles estão chamando a atenção, eles estão sendo bem interessantes, tá? E essa terceira temporada de Lower Decks, para mim, o saldo está sendo bem positivo. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? E a gente, na próxima oportunidade, a gente vai falar do 9º episódio, né? E depois, né, do 10º episódio, se eu não me engano, essa série essa temporada vai ter 10 episódios, né? E aí a gente ainda vai conversar sobre esses episódios que faltam aí, tá certo, gente? Um abração, fui e até a próxima.